Estamos iniciando a nossa segunda videoaula dentro daquela nossa nova sistemática de aprendizado temporário em módulo EAD. Hoje iremos falar sobre integração e interpretação da legislação tributária. Por que este assunto é tão importante para nós profissionais da área administrativa, da área de contábeis e também da área de recursos humanos? Porque, como já falado em outros vídeos, em outras aulas, a legislação é o que rege o nosso trabalho. Então, a correta interpretação dela se torna crucial dentro do nosso meio de trabalho. Uma vez que a gente tem a norma, precisamos ter a devida interpretação da mesma, sob pena de incorrermos em infração, e incorrendo em infração a gente está sujeito a penalidades essas que no âmbito da legislação tributária podem custar muito dinheiro e também podem custar a operação da empresa. Então é bem importante que a gente tenha esse entendimento da interpretação da legislação tributária. Muito bem, então o que é o interpretar a legislação? A interpretação é um trabalho investigativo que procura traduzir seu pensamento, sua dicção e seu sentido. É o ato intelectual de decifrar o pensamento do legislador. Ou seja, quando a gente está interpretando uma determinada legislação, a gente está tentando, de alguma forma, entender o pensamento de quem escreveu essa legislação. Ora, no âmbito tributário, a legislação ela se refere à questão dos tributos, ou seja, a metodologia de como ele vai funcionar, o fato gerador desse mesmo tributo, a base de cálculo desse tributo, a alíquota pertinente a cada operação, enfim, a lei no âmbito tributário ela normalmente se refere a esses itens. E é pertinente que nós tenhamos um bom entendimento, uma boa interpretação destas normas, sob pena de incorrermos em infração. A interpretação se mostra como mediação pela qual o intérprete traz a compreensão e o sentido do texto que lhe se torna problemático. Ou seja, o interpretador, os profissionais, eles devem trazer a legislação para o seu cotidiano, para a sua situação real e verificar se essa situação real ela está dentro da legislação tributária, falando especificamente de legislação tributária. Então, dentro do âmbito empresarial, dentro do âmbito das empresas, a gente tem diversas situações em que nos deparamos com dúvidas com relação à interpretação da legislação. Por exemplo, um exemplo simples dessas situações é o imposto sobre mercadorias, sobre circulação de mercadorias, o ICMS. Este é um tributo que cada estado tem a sua legislação específica. E então como funciona quando a gente remete ou vende mercadoria para um determinado estado? Qual a alíquota a ser aplicada? Essas perguntas, elas todas são feitas na hora em que a gente está fazendo a operação. E elas devem seguir o que está prescrito na legislação. Então, o que eu estou dizendo aqui é que para quem trabalha com mercadorias e quem trabalha, por exemplo, com operações interestaduais, deve-se ter um entendimento da legislação interna de onde está se remetendo a mercadoria e também a legislação externa de onde
nós estamos enviando a mercadoria, para onde, quem será o recebedor da mercadoria. E além disso, o que será feito dessa mercadoria. Então todas essas perguntas elas devem ser respondidas antes mesmo da gente concretizar a operação. Ok? Então qual é o objetivo principal da interpretação da legislação? O objetivo principal é conhecer a legislação e cumprir, fazer a aplicação e cumprimento da lei no seu verdadeiro significado. Ou seja, a gente deve seguir estritamente o que está prescrito na legislação. Então, voltando à questão da interpretação da legislação, o objetivo principal dela é para a gente conhecer, fazer, cumprir e aplicar a lei corretamente. A gente tem que captar o seu verdadeiro significado, ou seja, temos que ter o completo entendimento da legislação. A interpretação e suas classificações. A lei é interpretada de vários modos, dependendo da priorização e da referência de um aspecto em detrimento do outro. Explico. A legislação tributária, bem como todas as outras leis, elas seguem o que se chama de hierarquia na legislação. Conforme já falamos em sala de aula, a hierarquia ela serve para que o ordenamento jurídico não seja extrapolado, ou seja, há legislações superiores e legislações inferiores, como por exemplo a nossa Constituição Federal, ela rege todas as outras leis no Brasil. Então nenhuma outra legislação, seja ela municipal ou estadual, ela pode ir contra a legislação federal. Então essa classificação ela tem que ser bem entendida, para que não haja a confusão na legislação tributária. A interpretação e suas classificações. Autêntica ou legal é o mecanismo de interpretação da lei por intermédio de outra lei. Ou seja, quando a lei é editada, esclarecendo o teor da lei anterior, disse que tem interpretação autêntica ou legal. Nessa medida, o processo autêntico da ex-gene é fonte da própria lei, cabendo a atividade hermenêutica do poder legislativo. Ou seja, normalmente algumas legislações elas são editadas para o fim de seu melhoramento ou até mesmo para acabar com a obsolescência. Como por exemplo, a gente vive situações hoje em que não existia no passado e a lei não previa. Por exemplo, o e-commerce. Há 15, 20 anos atrás não existia e-commerce e a lei, obviamente a lei tributária, não previa operações de e-commerce. Então essa lei ela não foi feita uma legislação nova, ela simplesmente foi editada, acrescentando-se este novo tipo de comércio. Ok? A interpretação jurisprudencial. O que significa jurisprudencial? É um processo de interpretação calcado no posicionamento reiterado dos tribunais. Ou seja, se usa um mesmo entendimento já julgado de uma situação similar. Então, quando há o questionamento de uma determinada situação, principalmente em se tratando de entendimentos na legislação tributária, utiliza-se muito a jurisprudência. Então, o que foi decidido com relação a assunto A ou assunto B? Então, olha-se a jurisprudência, o que já foi julgado com relação a sentido a este assunto. E é dado o mesmo tratamento. Ok? E a doutrinária é o método interpretativo que se baseia nas conclusões dos estudos da disciplina jurídica, ou seja, sendo um produto de argúcia do cientista do direito, os juristas.
esse tipo de interpretação ela se dá através do entendimento dos juristas, quando não há nenhuma outra previsão legal do assunto do direito tributário. Essa é uma tipo de interpretação um pouco mais rara. Integração da norma tributária. Ao intérprete é imprescindível ir além da literalidade, salvo nos casos de mera compreensão restrita-se. Trata-se do caso em que a lei é insuficiente para a solução do litígio, sendo indispensável valer-se do processo integrado. O que significa? Pode acontecer muitas vezes da legislação ela conter lacunas, ou seja, conter situações em que a lei não prevê a solução para determinada situação. Então, nessas ocasiões, o julgador, o intérprete, deve se valer da compreensão lógica sobre o assunto. E desse modo que normalmente o legislador ou o julgador, os juízes, eles interpretam. A interpretação da norma tributária segundo o Código Tributário Nacional. Bom, o Código Tributário Nacional é uma das principais ferramentas no nosso âmbito tributário e ele dá as instruções de como a legislação deve proceder para determinado tributo ou de como ela deve funcionar. Então, eu vou mostrar aqui alguns artigos do Código Tributário Nacional para demonstrar como ele trata das questões tributárias. Ocorre que, apesar de conter algumas particularidades, o direito tributário deve ser interpretado como qualquer outro ramo do direito, aplicando-se subsidiariamente às normas do direito civil e os princípios gerais do direito e os princípios gerais próprios do direito tributário. O que isso significa? Significa que o direito tributário ele não tem nada de diferente do direito civil, por exemplo. Ele deve seguir as mesmas normas e as mesmas situações conforme Código Civil. Então é importante que se saiba isso, porque uma infração ela terá o mesmo tipo de procedimento, por exemplo, do que um processo no âmbito civil. Isso é o que diz o artigo 107, conforme falei antes. No artigo 108, ele dispõe sobre as normas de integração, criando uma ordem de métodos, conforme já falei. Esses métodos deverão ser utilizados apenas na ausência de disposição expressa, ou seja, os métodos interpretativos eles devem somente serem usados quando não há uma expressa, não há uma integração expressa na legislação. Então, quando houver lacunas, quando uma norma deixa de regular determinada situação, essa situação ela deve seguir uma metodologia de interpretação, aquela metodologia que falamos há pouco. Ou seja, a lacuna há quando uma norma deixa de regular determinada situação, e esta não regulamentação gera uma insatisfação ao suposto titular do direito. O vazio que a lei carrega só fere o ordenamento jurídico, devendo ser preenchido para que haja satisfação do sistema jurídico. Ou seja, mesmo que haja uma lacuna na legislação, a mesma deve ser preenchida, deve ser sanada pelo sistema judiciário. Artigo 109. Visa o CTN com esse artigo estabelecer uma hierarquia dos métodos, ou seja, primeiro uma determinada situação, depois a outra. Analisando-se o artigo 109 juntamente com o artigo 110, chega-se à conclusão de que se prioriza o método sistemático. Contudo, analisando o artigo 109 isoladamente, subentende-se que privilegia-se o método teológico ou a interpretação econômica do fato gerador.
Então, há uma certa divergência entre o artigo 109 e o 110, mas a correta interpretação ela deve seguir a metodologia, conforme falamos antes, eu vou mostrar novamente, ou seja, a interpretação autêntica através da lei, a interpretação jurisprudencial através de entendimentos já julgados no âmbito do direito e, por último, a interpretação doutrinária, ou seja, a partir da ciência, a partir dos estudos do direito.